Oi, gente. Meu nome é Helena. Eu tenho 19 anos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. O meu primeiro período na faculdade não foi fácil, tá? Foi bem complicado, né? Assim, teve suas coisas boas, teve coisas boas, sim. Primeiro, eu tive uma dificuldade de fazer amizade na faculdade. Hoje eu tenho uma amizade, mas quando eu comecei a faculdade, eu tive amizade com uma pessoa 5 anos mais velha que eu, 6, na verdade, mais velha que eu. E essa pessoa, eu fiz até um vídeo aqui falando sobre isso, que essa pessoa me obrigava a chegar cedo na faculdade, pra guardar lugar pra ela. Só que ela não pedia, ela mandava em mim. Então era bem difícil. Aí depois eu arrumei outra amizade e tudo. E assim, foi um período difícil pra mim porque eu me mudei. Eu vim pra uma nova cidade e começar tudo do zero, você tendo que fazer faculdade, você tendo que fazer amizades novas, você saindo da sua zona de conforto e tendo que conhecer pessoas novas, não é muito fácil, gente. Ainda mais quando você é uma pessoa que não é muito sociável, tipo, não é tímida, mas eu sou introvertida. Então, quando você é uma pessoa introvertida, é muito difícil você fazer amizade logo de cara. Quando eu tentei fazer amizade, essa pessoa veio, né, e fez tudo isso aí, queria mandar em mim, pra mim chegar mais cedo. Não tinha como chegar mais cedo na faculdade, gente, porque eu não moro perto da faculdade e eu vou de ônibus. Então, assim, não é fácil. Eu tive um problema com essa pessoa porque até hoje, na verdade, ela tenta falar comigo na faculdade porque ela é uma pessoa muito extrovertida. Mas ela não é só extrovertida, ela é sem noção mesmo, entendeu? Porque uma coisa é você ser extrovertido, outra coisa é você falar com a pessoa sabendo que ela não quer falar com você e você teve um problema com ela. Então, é. E você responde, Helena? Não, gente, eu não respondo. Quando ela vem falar comigo, eu simplesmente não respondo. Em questão, assim, da prova, né, das provas, semana da prova. Gente, no último dia de prova que eu fui fazer, eu fiquei com insônia, tipo assim, eu tava dormindo muito mal. E nesse dia em específico, eu virei à noite. Eu tava acordada, virada, e eu fiz a prova com muito sono. Muito sono. E fez com que eu errasse muita coisa na prova. Porque eu não tinha dormido direito, eu tava com sono e eu não tava conseguindo raciocinar. Então eu errei bastante coisa. Eu não sei se eu vou ficar de recuperação. Porque ainda bem que uma questão foi anulada, senão eu com certeza teria ficado de recuperação nessa matéria. E tinha matérias, assim, gente, que TCC, por exemplo, porque eu faço faculdade de psicologia. TCC era uma matéria, assim, que eu tinha muita dificuldade. Que eu tenho, né, muita dificuldade. Desenvolvimento humano, mais ou menos. Mas eu tinha uma matéria de história da psicologia. Que a professora, gente, ela era muito ruim. Tipo assim, uma professora que ela não ensinava muito bem. Então, assim, quando você é um professor que não ensina bem os seus alunos, você prejudica. Então, uma dica que eu dou pra vocês no primeiro período: estudem, durmam, porque vocês precisam dormir. Durmam de verdade, tipo assim, dorme, sei lá, umas 6, 7, 8 horas por dia, porque é muito cansativo. Não parece, mas é muito cansativo de alguma forma. Mesmo que eu não estude integral, eu não estudo integral, eu estudo só 3 horas, assim, mais ou menos, quase 4 horas. Então não é tão puxado assim.
Mas quando você começa a desregular o seu sono, te prejudica demais. Coisa boa que eu gostei na faculdade, gente, é que como tem pessoas que trabalham, eles dão uma moleza a mais uma facilitada para quem trabalha. Porque, por exemplo, se você estudar por uma hora pelo menos, ou meia hora, você consegue aprender, você consegue entender, né, aquela matéria lendo ali. Então, uma coisa que eles facilitam bastante, pelo menos na minha faculdade, é isso, que eles não botam, sei lá, se saturam com conteúdo. Eu mudaria de curso, como eu terminei, né? Se Deus quiser, eu terminei o primeiro período e vou entrar já no segundo. Eu mudaria de curso? Não, gente, eu queria fazer estética. Só que eu acho que estética é ruim, porque deve ter cálculo, deve ter química, né? Porque eu queria fazer estética e cosméticos, porque tem estética normal e estética de cosmético. E eu acho que deve envolver muita matemática, muito cálculo, então, assim, era uma faculdade que eu queria fazer porque era mais barato, mas, tipo, eu acho que não vale o seu esforço mental por uma coisa que você não gosta de fazer, por coisas que você tem que se esforçar demais para fazer aquilo dali. Entendeu? E como eu me mudei de cidade, eu não tô com explicadora nem nada perto de mim, isso não me facilitaria muito em estudar sozinha química, matemática, por exemplo, porque eu realmente tenho muita dificuldade. Em algumas matérias eu já fiquei com dificuldade, sendo psicologia, quem dirá química, matemática, essas coisas, eu ia ficar com muito mais dificuldade. E na minha faculdade também tem os trabalhos, né? Eu tive um trabalho de apresentação. Gente, eu fiquei tão nervosa. Acho que foi o primeiro trabalho que eu fiquei realmente bem nervosa. Teve pessoas que fizeram o trabalho comigo, que fizeram o trabalho super bem, que apresentaram super bem, mas eu fiquei muito nervosa. E assim, eu fiquei nervosa porque a professora, ela me chamou. Ela falou assim, qual é o seu nome? Aí eu respondi, Helena. E eu pensava, gente, que eu tinha falado alguma coisa errada. Mas não, ela só queria acrescentar algo no que eu já tinha falado sobre a minha fala, né? Sobre o que eu falei. Só que eu tomei um susto tão grande. Porque na minha turma, vocês não vão acreditar, mas na minha turma tem 90 pessoas. Juro. Minha sala é muito grande. Então não parece que são 90 pessoas, mas tem quase, ou são 90 pessoas. Porque tem algumas matérias que tem mais alunos e outras um pouco menos, porque é meio misturado, tipo, é o primeiro período junto com o segundo, junto com o terceiro, porque é a gente que escolhe as matérias que a gente vai fazer. Então, assim, tem pessoas que, por exemplo, estão no segundo período e estão na nossa sala, que estamos no primeiro, porque não puderam, ou não viram aquela matéria ali, e agora estão fazendo a matéria, porque a gente tem, tipo, uma grade que a gente pode escolher a matéria. Bolsa, quando você não tem desconto, no meu caso eu tenho um desconto, mas não é um desconto tão alto assim, fica muito pesado. Mas do bom é que você pode tirar as matérias se você quiser. Só que se você tiver com pouca matéria, você não conclui o curso. Você vai demorar mais para concluir o curso. Entendeu? Então isso é uma coisa negativa da faculdade particular. Eu não sei se a faculdade pública tem isso, mas eu creio que não. Então eu não sei se ia ficar muito caro, se ia ficar muito barato. Não sei como é que ia ficar o reajuste, como é que seria gerado o boleto. Eu não botei mais matérias por causa disso. E outra coisa também, quando você bota muita matéria, eu acho que isso satura muito a pessoa. Porque você botar matéria demais é muito ruim. Então assim, se vocês puderem botar pelo menos 5, eu acho que tá bom. Mais do que isso, eu acho que fica muito pesado. Que a faculdade não é igual à escola, porque a escola eu acho muito pesado, gente. Muita matéria,
muito diferente. Só que na faculdade também não é tão diferente não, tá? Porque tem matérias que são bem complicadinhas. Então, se você não entender, se você tem dificuldade naquela matéria, escolher menos matéria possível pra não te cansar. E pra você não ficar tipo, meu Deus, eu não entendo nada dessa matéria, sendo que eu tenho outras milhares de matérias pra estudar, é bom. Eu esqueci de dizer que houve vezes que me questionei se estava na faculdade certo o que estava fazendo da minha vida e se realmente tinha certeza daquilo que eu queria. Isso faz parte do processo. Então é isso, gente. Eu vou pro segundo período da faculdade. E se vocês Se quiserem questionar às assistir a vezes minha faz parte. trajetória, é só vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem, comentarem aí pra mim ideias de vídeo, curiosidades que vocês têm, porque me facilita bastante no meu canal, tá bom? Então é isso.